Agora o Renato apresenta. Ah, é verdade. Agora eu apresento a professora Miriam Pacheco. A professora Miriam Pacheco também está aqui no nosso trio de professores que estão, né, de professores não, mas de coordenadores. Os professores serão mais 6 pessoas, mas a Miriam trabalha na UFSCar de Sorocaba. Ela tem um vasto trabalho junto àquilo que a gente chama de, não vou chamar de dúbio fóssil, mas de fósseis meio que problemáticos do pré-cambriano, né? Inclusive em vários lugares do Brasil e de fora tem trabalho sobre isso também, e é uma especialista da parte de tafonomia, muito mais uma interpretações diagenéticas, né, Miriam, do que Isso. bioestratinômicas em si. Fiquem com ela então. Só vou pedir um feedback para vocês, para primeiro ver se tá tudo certo, tá? A apresentação Sim, tá tudo bem. ok? Sim. E se vocês estão vendo a troca de slides. Sim, sossegado. Então tá certo. Bom, gente, o que eu achei muito interessante a respeito das nossas palestras é que a gente não combinou nada e elas estão se complementando muito bem, embora sejam temas muito diferentes. A gente está tratando de problemas muito urgentes e muitas perguntas que foram feitas e muito do que foi falado a gente está se complementando. Então, eu optei por falar sobre novas ferramentas para uma paleontologia interplanetária, só que assim, eu acredito que vocês estejam pensando que eu vá falar sobre como funcionam as ferramentas e as minúcias dela. Não. Eu não vou falar a respeito exatamente disso, eu vou problematizar esse tema, porque quem vai falar a respeito disso ao longo do curso são pessoas como a Flávia e a Lara, nesse caso, né, da astrobiologia, que entendem muito mais até do que eu nessa área, estão há mais tempo atuando nisso. Bom, só vou mostrar uma coisinha aqui para vocês antes da gente começar a problematizar. A gente sabe, né, que há pouco tempo o Hoover, né, o robozinho Perseverance, ele está ali em Marte fazendo suas explorações, né? Então tem toda uma série de aparatos envolvendo uma série de câmeras de alta resolução e, além disso, ali ele tem alguns equipamentos que quem vai participar do curso vai aprender a tratar dados relacionados a esses equipamentos e alguns outros. Ele tem alguns equipamentos que são capazes de rastrear, de investigar a possibilidade de sinais de vida. E esse robô ele não está ali por acaso, né? Ele não foi colocado ali de forma empeçada, obviamente. Esse robô ele tem uma série de modificações e adaptações que foram feitas já decorrentes de resultados de investigações de várias outras missões que foram a Marte e que trouxeram novos dados para que áreas específicas fossem escolhidas para se investigar vida nesse planeta, tá? Então, bom, durante o curso ali da Lara e da Flávia, vocês vão ver que elas vão falar sobre alguns desses equipamentos ou até outros interessantes para a parte de astrobiologia e até paleontologia. Mas se a gente parar para pensar mesmo bem, o que é o Perseverance? Ele é um robô paleontólogo. Ele é a forma que, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, né, a brasa para a nossa sardinha, ele é a forma que foi se pensada se procurar vida em Marte. E Marte é um planeta, hoje, mais fóssil do que qualquer outra coisa, né? A maior esperança de se encontrar alguma forma de vida em Marte seria fossilizada. Portanto, esses equipamentos todos que a Perseverance está carregando ali, nesse laboratóriozinho aqui, que a gente chama de Sherlock e Watson, eles são equipamentos que um paleontólogo usaria em Marte se ele estivesse ali, né? Então foi o jeito que a gente encontrou de fazer paleontologia em Marte. Infelizmente, veio muito a calhar para essa palestra o que aconteceu agora no dia 6 de agosto, né? O engenheiro da NASA, Ivar Gontijo, com orgulho, né? Ele é um brasileiro, é um de nós. Ele colocou ali na página dele que todos os comandos para coletar a primeira amostra de Marte, para que elas fossem trazidas à Terra,
funcionaram, só que o que aconteceu? As fotos mostraram que os tubos que iriam ser preenchidos com dados dessas coletas, com sedimentos e minerais dessas coletas, não, eles estavam vazios, né? Então, o que ele colocou? Que perfurar as rochas hiperáridas em Marte, né, é muito diferente dos testes que eles fizeram na Terra, mas que eles iam achar um meio de corrigir isso. Então, gente, bem-vindo à astrobiologia. A astrobiologia é uma ciência emergente, que, na verdade, hoje, ela, por ser emergente e muito nova, ela é um guarda-chuva de várias áreas que tem por objetivo estudar a origem, a evolução e o futuro da vida no cosmos, no universo. Isso inclui, inclusive, o nosso próprio planeta. E quando a gente está pensando especificamente em estudar a vida em outros mundos do sistema solar, além do nosso planeta, nós somos criança nisso. A gente está apenas começando. Então, isso aqui é uma imagem uma foto que a gente tirou com alguns amigos muito queridos, e eu estava fazendo um estágio com eles no meu pós-doc para aprender a pensar como uma paleontóloga que tem por objetivo entender a vida em outros mundos do sistema solar. A gente estava nessa equipe fazendo coletas ali em Araruama, no Rio de Janeiro, nos biofilmes que estão ali nessas lagoas salgadas, e eu estava uma aprendiz, eu estava realmente estagiando com eles e tentando aprender como se eu tivesse feito uma viagem no tempo. Eu majoritariamente trabalho com a fossildiagênese, ou seja, tentar entender como que os organismos eles se fossilizam do ponto de vista mais geoquímico ao longo do tempo, né? E eu trabalho muito com contextos do pré-cambriano, que envolvem bilhões de anos, ou do Cretáceo, que é um pouco mais recente, muito mais recente que o pré-cambriano, e o que eu estava tentando, então eu tento entender, né, reconstituir o ambiente que um organismo vivia, ou em que ele morreu, enfim, por meio da morte dele. Então eu uso o raciocínio, como todos os paleontólogos usam, de trás para frente. E o que eu estava tentando entender era o de frente para trás, para tentar uma abordagem experimental dentro de paleontologia que pudesse ser aplicada à astrobiologia. Então, isso aqui é um monte de criança de verdade tentando entender como que essas coisas funcionam. E tanto paleontólogos quanto astrônomos, quando a gente vai estudar o universo ou vai estudar o registro fóssil, a gente tem alguns problemas muito parecidos, alguns dilemas em comum. Primeiro é o que a gente está procurando, segundo é onde a gente vai procurar, e terceiro é como a gente vai procurar. Eu coloquei primeiro, segundo e terceiro, mas não necessariamente a gente obedece a uma ordem, tá certo? Bom, quando a gente responde perguntas do tipo o quê, e o professor Max, hoje na primeira palestra, explicou bastante bem essa característica histórica, né, que a paleontologia tem como ciência, e a gente, quando está pensando de forma observacional, a gente precisa responder as perguntas do tipo o quê. Uma pergunta do tipo o quê que a gente tem muito problema para responder é o que é vida, né? E, embora existam alguns conceitos que parecem ser fechados sobre o que é vida, a gente não tem um conceito fechado e bem aceito sobre o que é vida, né? A gente tem conceitos fechados sobre processos relacionados à vida, mas não a vida enquanto fenômeno em si. E como a gente não tem um conceito fechado sobre o que é vida, fica muito difícil a gente reconhecer o que é vida fora do contexto no qual a gente opera. Então, em um dos livros do Richard Dawkins, que eu não vou me lembrar o nome, ele coloca que se uma civilização alienígena visitasse o nosso planeta, os cientistas dessas civilizações, eles não iam conversar, os cientistas das civilizações alienígenas, junto com os cientistas do nosso planeta, eles não iam conversar sobre as leis da física, porque provavelmente esses alienígenas, eles entenderiam tão bem a ponto de conseguirem nos visitar, ou sobre química, ou sobre nada que opera sob leis. Eles iam querer entender como a vida ela funciona e opera no nosso planeta. Por enquanto, a vida ela não é um fenômeno universal. Então, a gente não tem como generalizar
várias questões a respeito da vida. Ela não é um fenômeno universal até o momento. A gente não encontrou formas de vida em outro planeta. Então, o que a gente vai procurar se tudo que a gente vai procurar está restrito àquilo que a gente conhece como forma de vida, né? Algumas formas de vida são muito fáceis de serem reconhecidas. Então, aqui a gente tem um exemplo de um esqueleto humano. Eu acredito que poucos de vocês, ou ninguém, vai discordar do que eu estou falando, que isso aqui é um esqueleto humano. Né? Se eu desço ali, se eu pouso em um planeta e observo isso, eu falo, nossa, um esqueleto humano. Agora, isso daqui, poucas pessoas podem saber me dizer o que é isso. Isso daqui é uma das coisas com as quais o meu grupo de pesquisa trabalha, que é qual é o papel de algumas bactérias no processo de fossilização. Isso é de um artigo de um dos alunos meus do doutorado, o Gabriel Ozés, em que ele estava estudando como que as bactérias, qual o papel das bactérias na preservação de alguns fósseis de insetos ali do crato, de insetos e de peixes. Até para a gente que é especialista na área, a gente rebola bastante para tentar explicar que essas setas estão apontando para estruturas que foram produzidas por bactérias. A gente conhece como mucilagem, que se preservaram. As bactérias não estão aqui, mas toda essa estrutura em forma de meleca que envolve grãos e minerais, isso está aqui presente. Então, é como aquela história do cachorrinho que o Max explicou mais cedo. A gente tem aqui as evidências, e por meio das evidências a gente encontra o valor explicativo delas. Então fica muito mais difícil eu reconhecer isso aqui como vida do que isso aqui como um sinal de vida. Isso aqui é mais fácil de ser reconhecido. Mas o que é mais fácil de ser reconhecido pode ser mais difícil de ser encontrado, uma vez que a gente está falando de evolução. A gente tem esse primeiro problema. O que a gente vai procurar? Uma vez que a gente não tem para onde correr, a gente vai tentar procurar aquilo que a gente reconhece, certo? Não tem muito para onde correr. A mesma coisa serve para a pergunta onde. Onde a gente vai procurar formas de vida? Existe um artigo muito interessante em que dois especialistas conversam a respeito do que seria a astrobiologia de fato. Ela seria uma ciência nova na fronteira do conhecimento, que arrasta o conhecimento científico para que ele melhore e faça perguntas mais profundas, ou ela seria pura ficção, sendo que a gente nem objeto de estudo tem, se a gente for pensar em formas de vida em outras partes do cosmos, do sistema solar. Se a gente não sabe o que procurar, a gente está refém daquilo que a gente reconhece como vida. E a mesma resposta serve para o onde. A gente está refém para mundos, e eu falo aqui mundos porque eu vou colocar planetas e satélites desses planetas também. A gente está refém dos mundos que a gente reconhece como parecidos com, que tenham processos e condições parecidas com a nossa hoje, ou que um dia já tiveram processos e condições parecidas com a nossa. E eu poderia falar sobre vários desses mundos, mas como o nosso tempo é curto e agora Marte está nas paradas de sucesso, vou falar um pouco sobre Marte, né? Então, há mais de 3,5 bilhões de anos, o que a gente sabe a respeito de Marte está relacionado a essa primeira reconstituiçãozinha aqui onde eu estou passando a setinha do mouse, né? Se vocês olharem rápido, é muito parecido com o planeta Terra, né? E hoje, Marte é assim. É uma magnífica desolação, né? Essa frase que já foi emprestada à Lua, mas ele é uma magnífica desolação. É um planeta fóssil, basicamente. O que estava acontecendo? Então, há 3,5 bilhões de anos, Marte, até onde a gente sabe, tinha água na forma líquida, em superfície, e tinha uma pressão atmosférica maior, mais próxima, menos rarefeita e mais próxima das condições que existem no nosso planeta, em certos ambientes. Bom, a gente tem aqui dois critérios para o que a gente conhece como conceito de habitabilidade dentro do que a gente considera que é habitável, né? Então, água na forma líquida e uma considerável pressão atmosférica. Há mais de 3,5 bilhões de anos, enquanto Marte estava assim, provavelmente, o nosso planeta tinha essas formas de vida, né? Isso proliferava nos nossos planetas.
vida na forma microscópica, bactérias e outros micro-organismos, majoritariamente ao longo do processo evolutivo por bilhões de anos unicelulares, que viveram por muito tempo, inclusive na ausência de oxigênio, que não era de forma nenhuma condição para a vida, né? Que a gente denomina como, em algumas formas, como estromatólitos, né? Então, eles existem até hoje, só que eles estão em ambientes mais restritos, né? E a gente tem essas formas fósseis de bilhões e milhões de anos, centenas de milhões de anos, também fossilizados. É a partir disso que muita gente da astrobiologia tenta entender as condições que o nosso planeta tinha há bilhões de anos. Então, um planeta irmão de Marte, com condições muito parecidas há mais de 3,5 bilhões de anos. Então, é por isso que Marte interessa muito. Ele está perto, ele é mais acessível, e ele tem condições que a gente já conseguiu reconstituir de uma certa forma, a ponto de considerar que foi um dia um planeta habitável. E é por isso que a gente pode considerar que o Perseverance é um robozinho paleontólogo. Então, só para revisar os conceitos aqui, para quem não é paleontólogo e está assistindo a palestra. Bom, um fóssil, basicamente, né, o Max já explicou bastante bem, mas só revisando, estou colocando aqui os dinossauros, porque eles sempre são mais famosos, mais queridos, mais fofinhos, né? Um fóssil, para ele se tornar, um organismo, para ele se tornar um fóssil, ele passa por uma série de processos, que envolvem, claro, obviamente, desde a morte, muitas vezes, algumas vezes a exposição, o soterramento final, e ao longo desse processo, antes dele ser encontrado pelos paleontólogos, o organismo, ele se comporta também como um grão de uma rocha sedimentar. É claro que existem outros processos de fossilização, mas aqui a gente está falando dos organismos que se preservam em rochas sedimentares. E ele vai virando rocha junto com a rocha, esse organismo. E aí, então, ele se fossiliza, nessa etapa que a gente chama de diagênese. Então, na etapa de diagênese, o que vai acontecer, tanto com os grãozinhos de sedimentos, quanto com o próprio organismo que está ali no meio, é que eles vão ser soterrados, eles vão ser comprimidos, os fluidos que passaram por aqui vão agregar uma série de minerais que vão se precipitar e cimentar, ou seja, colar esses grãozinhos, que no processo de compactação vão se unir de uma forma tão intrínseca que realmente do sedimento inconsolidado e fácil, né, como uma poeira de se dissipar, isso vira uma rocha. É mais ou menos como o processo da prensa, lá no início dos primórdios da história da imprensa. É isso que as rochas e o processo de formação das rochas faz com o organismo quando ele entra no meio do caminho, muitas vezes. E é por isso que a gente considera, desculpem físicos que estão assistindo as palestras, essa palestra, que, desculpa, mas a gente paleontólogos conseguem viajar no tempo. A gente consegue, inclusive, fazer uma coisa que os físicos consideram que é impensada, que é viajar para o passado. Então, no registro fóssil, e acessando o registro fóssil por meio das rochas, a gente tem realmente um grande álbum de fotografias que a gente pode acessar, tirando alguns probleminhas, como a lacuna dos registros do registro fóssil, etc., mas a gente consegue voltar no tempo e ter uma fotografia, um flash da evolução nas rochas. Pensando nisso, e usando esse conhecimento todo que os paleontólogos têm, e dispondo das tecnologias que a gente tem, é que hoje é possível a gente poder mandar um paleontólogo para Marte. A gente sabe, com base nas missões anteriores, como a Curiosity, por exemplo, que Marte não só apenas teve ambientes aquáticos com água em superfície, por exemplo, muito parecidos com o nosso planeta, como consequência disso, sendo um planeta rochoso como Marte ele tem sedimentos idênticos ao do planeta Terra. Então, esses sedimentos, como, por exemplo, as argilas que ficam no fundo de corpos d'água, as argilas, elas
foram detectadas em Marte, e os tipos de argila inerentes ao que existem no planeta Terra também foram detectados em Marte, como a caulinita, a esmectita e a ilita. O que eu estou falando para vocês aqui, pode pensar, nossa, vocês podem pensar, gente, é tudo argila, né? Argila é barro. Não. Quem trabalha com biologia sabe que a gente usa todo um sistema para tentar classificar e entender o mundo, né? Então a gente sabe a diferença entre animais, plantas, etc. Os taxonomistas e sistematas fazem muito isso. O geólogo que estuda argilas, ou, enfim, o paleontólogo que se predispõe a estudar argilas, vai encontrar esse problema também. As argilas têm características muito particulares, tanto químicas, quanto texturais, quanto morfológicas, e a partir delas a gente pode acessar uma série de dados a respeito do ambiente. Então, que tipo de ambiente era aquele? Fora as argilas, ali em Marte a gente também tem arenitos, a gente também tem carbonato, e no meio desses sistemas que um dia foram aquáticos, a gente tem a precipitação de alguns minerais muito específicos, que são minerais hidratados, que dão uma pista para os paleontólogos e para os geólogos que estudam Marte, de que aquilo um dia teve água. Então, minerais como alguns sulfatos específicos de ferro, como jarosita, ou outros tipos, a gipsita, por exemplo, né? Bom, a gente está falando aqui o onde procurar, e eu acho que eu justifiquei bem para vocês por que a gente está focando em Marte. Então, é um planeta próximo, e é um planeta onde a gente reconhece condições muito parecidas com o que a Terra tem hoje, mas principalmente com como que a Terra foi no passado. Agora, o como fazer isso, gente, é um grande desafio. E é um desafio tão grande que a Perseverance ela foi muito bem pensada para se fazer coletas de material ali. Vários testes foram feitos e deu errado. Né? Deu errado por enquanto, porque o pessoal está tentando resolver. Então, o como fazer isso é algo que tem a ver com uma grande área a ser explorada por jovens paleontólogos, por pessoas que estão começando agora e que se encantam por essa questão de astrobiologia. Tá certo? A gente vai ter que trazer um grande conhecimento sobre caracterização de sedimentos e minerais, embora pareça que a gente tem essas respostas, a gente não tem muita coisa nova a respeito do nosso próprio planeta, que permanece não caracterizada. E aí entra o papel também de se estudar a relação íntima que isso tem nos processos de preservação de organismos ou das marcas químicas que os organismos podem deixar. Eu mostrei para vocês ali a mucilagem, mas existem minerais que são precipitados só na presença de organismos. E nesse aspecto, a gente faz uma comunicação com o modo de pensar de trás para frente, que é o que a paleontologia faz no estudo da fossil-diagênese, e o de frente para trás, é que a gente tenta fazer experimentos em laboratório para tentar testar hipóteses conflitantes. Então, a paleontologia ela não é obrigatório que ela tenha esse comportamento experimental, mas quando a gente une observação e experimentação, isso ajuda bastante a gente a testar hipóteses conflitantes. E existem muitas hipóteses conflitantes sobre a origem e evolução da vida no nosso planeta, que dirá como investigar isso em outros mundos. E é para isso que a gente precisa se esforçar muito para produzir ou desenvolver formas mais eficazes e cada vez mais eficientes de acesso aos dados, compilação e interpretação desses dados. Isso é um esforço interdisciplinar que a gente conhece como paleometria, tá? E as meninas do curso vão falar bastante a respeito disso para vocês. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente está falando em experimentação, existe esse trabalho super interessante da Dina Bauer, em que ela fez basicamente um experimento super simples, sabe aquela ideia científica que você fala, nossa, como eu não pensei nisso antes, mas alguém foi lá, pensou e fez. Ela simplesmente pegou areia e ela fez vários controles e um delineamento rigoroso, e ela cultivou cianobactérias nesses sedimentos de areia e ilmenita, né, que é um outro tipo de mineral. E o que ela percebeu? Aqui a gente tem dois círculos. Aqui a gente tem o tratamento biológico, ou seja,
o sedimento que foi exposto a cianobactérias, e aqui o abiótico, ou seja, o sedimento que não foi exposto a cianobactérias. Ela basicamente submeteu esses sedimentos a condições diferentes de temperatura, simulando o processo da diagênese, e uma das coisas que ela observou foi o seguinte: muitos minerais, como minerais, argilominerais, etc., como a natrojarosita, o anatásio, a caulinita, etc., eles se precipitaram no experimento dela apenas na presença, na interação das cianobactérias com esses sedimentos. Outros 2 mineraizinhos se precipitaram na total ausência das cianobactérias. E toda essa gama aqui de minerais, como a gipsita, a aguetita, a ferridrita, que são muitas vezes minerais hidratados, que estão relacionados à presença algum dia de água, eles são precipitados tanto na presença quanto na ausência das cianobactérias. Esse artigo, ele foi publicado aqui, tá me fugindo, eu não estou conseguindo... Se eu não me engano, acho que ele foi publicado em 2017, se eu não me engano. E muitos artigos desse estilo experimental têm sido feitos. E cada vez mais a gente tem observado que vários minerais que antes a gente considerava que não tinham papel nenhum da interação dos micro-organismos com o substrato, e de outras formas de vida com o substrato, a gente considerava, não, esse mineral ele é produzido só por formas abióticas. Cada vez mais a gente está vendo que muitos minerais, eles são produtos da interação de organismos com o substrato. E a gente consegue acessar isso não só da forma experimental. Então, no registro fóssil, a gente publicou um artigo agora em 2019, tem alguns outros que saíram depois, estudando estruturas sedimentares induzidas por micro-organismos lá da bacia do Itajaí, datada de 563 milhões de anos. Então, uma das coisas que a gente percebeu, aqui a gente tem um espectro Raman, tá? Que a gente tirou dessas estruturinhas aqui, que elas têm um formato de ruguinha, de estrelinha, no substrato. Então, quando a gente direciona o laser para a rocha apenas, esquecendo as estruturas, né, para a matriz rochosa, a gente, por exemplo, não vê o sinal do pico de anatásio, que seria nessa parte roxa aqui, a gente não vê os picos característicos do anatásio. Quando a gente direciona o laser para essas partes mais enrugadinhas, a gente vê os picos de anatásio. E daí surgiu uma questão: será que o anatásio ele pode ser um tipo de bioassinatura? Tanto no registro fóssil como no experimento da Dina Bauer, a gente viu que é possível que sim, né? Mas é algo que a gente está tentando entender. Então, provavelmente, o que a Perseverance está fazendo ali com o Sherlock é rastrear coisas assim. Eles têm um tipo de espectrômetro, então, esses sinaizinhos aqui são assinaturas moleculares. Cada molécula, né, quando interage com esse tipo de laser, vai produzir esses picos, essas bandas características que vão dizer qual é a molécula que eu estou estudando. Essa é a explicação bem simples mesmo do que seria esse tipo de espectroscopia. É disso, de um tipo de espectroscopia parecida com essa, que a Perseverance está munida ali. Só que, galera, não é tão simples assim quanto a gente pensa. Ah, não, beleza, eles estão lá, né, mandaram o robô, tudo bem, a coleta ainda não está funcionando, mas ele está rastreando ali com os lasers e outros equipamentos para encontrar sinais de vida. Mas acontece que a própria tomada de decisão de qual tipo de laser que foi para lá e de quais são os parâmetros utilizados para se rastrear determinados minerais que estão relacionados à vida, tudo isso é uma pesquisa por si só. Então, aqui tem, por exemplo, um exemplo de um artigo que mostra o estudo de como que o próprio laser, que é utilizado para analisar algumas amostras, durante essas análises, pode degradar algumas amostras e mandar o sinal errado, totalmente equivocado. Então, aqui, né, dentro desse artigo, a gente tem o estudo de diferentes potências que são utilizadas na interação do laser com a amostra. Em algumas potências mais baixas, o mineral emite o sinal correto dele.
que é o sinal que a gente vai interpretar determinado mineral. Passando de uma determinada potência, esse mineral ele é degradado e o sinal que é enviado é totalmente equivocado, ou pior ainda, um sinal parecido com matéria orgânica que foi produzida ali porque o laser queimou a amostra. Então, essa tomada de decisão de parâmetros específicos que são utilizados tanto para se estudar amostras fósseis aqui na Terra, quanto para se estudar amostras com potencial de fósseis em outros mundos, essa tomada de decisão é o que a gente chama de paleometria. Tá? Outra questão importante, não só definir parâmetros, uma vez definidos os parâmetros, tentar entender como que mineral e matéria orgânica interagem entre si a ponto de eu conseguir os sinais específicos do que eu posso vir a chamar de vida. Então, esse artigo aqui ele foi publicado em 2012 pelo William Schoep, que é um cientista, é um paleontólogo da área do pré-cambriano, e geralmente o pessoal do pré-cambriano acaba sendo seduzido pela astrobiologia, né? E ele fez sabendo que existia gipsita em Marte, ele passou a pensar o seguinte, bom, se existe gipsita em Marte, e se ela preservou de alguma forma matéria orgânica, que pode ser um sinal de vida, como que eu vou capturar o sinal de vida dentro da gipsita? Então, esse artigo mostra como é o sinal do gipsum isolado, sinal de quartzo, por exemplo, que está presente em muitas rochas, o sinal de quartzo com matéria orgânica e o sinal de gipsita com matéria orgânica. Então, uma vez que eu tenho os parâmetros, eu tenho que fazer a tomada de decisão de qual o parâmetro correto para aplicar a técnica, eu tenho que ter também uma tomada de decisão de como que eu vou identificar, por meio desses parâmetros, o que eu quero identificar. E a experimentação, ela ajuda muito a gente nisso. Aqui a gente tem uns dados que eu vou falar bem por cima para vocês, porque a gente ainda está elaborando o artigo, de uma bactériazinha chamada Aciditobacillus, Aciditobacillus ferrooxidans, que vive em ambientes com pH baixíssimo, mas a gente encontra isso incrivelmente no solo, em canos de PVC, etc. E o pessoal ali da quimiosfera, da USP, tem me ajudado bastante, a gente está tentando unir objetivos astrobiológicos com paleontológicos. E no meio das nossas experimentações, a gente consegue ver como que essas bactérias, elas interagem, por exemplo, com minerais específicos, e aqui no caso, a gente tem a siderita, né, que é um projeto do meu amigo, o Gabriel Fani, e a gente está vendo marquinhas aqui que são feitas pelo rolamento dessas bactérias, tá? Em minerais específicos. Como que essas bactérias utilizam determinados sedimentos como substrato? Então, aqui a gente tem um grão de areia, e essas bactérias utilizaram esse sedimento como substrato e acabaram viabilizando a síntese de jarosita, que é um mineral também muito importante e ele já foi identificado em Marte. Então, ele pode ter um potencial como bioassinatura. Então, a gente está entendendo ainda no nosso planeta como que os micro-organismos interagem com substratos minerais e diferentes sedimentos na produção de bioassinaturas. Quando um aluno me procura para estudar astrobiologia e ele pensa que ele vai participar da missão que vai estudar a terrinha que vai voltar de Marte, eu falo para ele, amigo, a gente ainda tem que entender o que acontece no nosso planeta. E tudo que a gente estiver fazendo para entender como que a vida interage com substratos diferenciados no nosso planeta, a gente está gerando um banco de dados para quando essas amostras voltarem, outros cientistas que podem estudar essas amostras, eles estão preparados ou mais preparados para o que vem pela frente. E aí vai muito bem a pergunta que o Max fez para o Benton hoje de manhã, que é o seguinte, e o pessoal que não é muito bom em matemática, estatística, a gente ainda tem alguma esperança, né, de trabalhar, né, nessa demanda agora da high table que a paleontologia está pedindo para a gente, ainda mais agora com essa abordagem interplanetária que a gente tem para a paleontologia. E aqui eu coloco a cara da Thaís conversando comigo um dia que ela me pediu um conselho, que é uma aluna minha que está fazendo o sanduíche dela ali na França, falando, nossa, é tanta coisa para aprender e eu quero aprender tudo. E eu sinto que eu não vou ser especialista em nada. Mas é isso mesmo, é bem-vindo à ciência do século XXI. A gente realmente tem que trabalhar em equipe, que vem dessa discussão que o Renato estava fazendo agora há pouco. Não existe mais tempo para que a criatividade
ela aflore num único indivíduo, então é um esforço em equipe. E para que a gente não se sinta tão mal assim, tem um livro que eu acho sensacional e que todo cientista devia ler, que se chama Tolices Brilhantes, e tem um trecho do diário do Darwin que ele coloca assim: tentei a matemática, e até mesmo fui no verão de 1828 para Barmouth, com um professor particular, um homem muito chato, mas era muito lento. O trabalho era repugnante para mim, principalmente pelo fato de eu não conseguir enxergar nenhum significado nas primeiras etapas da álgebra. Não acredito que jamais teria avançado muito além de um nível primário. Então, o Darwin, que mudou a história não só da ciência, como da sociedade a partir da teoria da evolução, ele falou isso, ele reconheceu uma fraqueza dele. E todos nós, como cientistas, nós temos as nossas fraquezas. Eu estou tentando aprender a mexer no computador. Aqui tem um trecho de uma conversa que eu estou fazendo com o meu professor de programação. Confesso que eu estou nesse estágio aqui ainda, de querer bater no computador às vezes. E o trabalho em equipe é o que realmente é o futuro da ciência, principalmente de ciências que demandam grandes esforços para responder grandes perguntas. Então, uma grande pergunta não vai mais ser respondida por uma única área da ciência. A gente vai ter ajuda de pessoal da química, da agronomia, aqui do pessoal da astrobiologia, que se empenha aqui, o Rodrigo, um grande amigo, fazendo todos os sistemas que eu usei para experimentação, porque eu não conseguia montar os meus sistemas. Então, a gente precisa conversar com o pessoal da astrofísica, com os astrônomos, muitas vezes, e trocar ideia. E é um sempre aprendendo com o outro para tentar resolver um problema. Tá? Então, recentemente eu recebi de um querido amigo da astronomia como que a matéria escura, as assinaturas de matéria escura, elas podem ficar gravadas nas rochas e como que as tecnologias da paleontologia podem ajudar a gente aqui no planeta, no nosso planeta, a pesquisar e acessar a matéria escura, né? Então, aqui são os dois conversando comigo, a querida Mariângela Abans e Maximiliano Abans. Eles me enviaram esse artigo na esperança de que eu fosse entender os cálculos matemáticos, mas eu consegui mais ou menos pegar alguma coisa. E uma das coisas que a gente pode vir a começar a usar muito e a trabalhar junto com o pessoal da astronomia é o microscópio de íons de hélio. Então, o que ele tem de diferente de um microscópio eletrônico? E esse é o tipo de microscopia que está sendo pensado para se estudar rochas, para se investigar a matéria escura. Ele tem de diferente que ele consegue escalas nanométricas. Então, enquanto a gente no microscópio eletrônico está trabalhando com algo que está da ordem de um fiozinho de cabelo, isso daqui vai para muito mais resolução. Isso aqui é um artigo, inclusive, da agronomia, da área da agronomia, em que o pessoal está tentando estudar o nanointemperismo biológico causado por fungos em grãos de quartzo. Então, a gente também precisa começar a sair da caixinha e ler artigos de outras áreas, se a gente está interessado em aplicar a paleontologia, a astrobiologia, tá certo? Esse tipo de microscopia é um dos que são pensados para se estudar a matéria escura, que pode deixar marcas muito, muito pequenas realmente nas rochas. Então, como o Renato falou muito bem agora sobre a cientometria, então tem uma revista que se chama Scientometrics, que se propõe a ter esse olhar crítico sobre os porquês de determinadas metrias na ciência. E esse artigo que foi publicado em 2015, que foi o último sobre a astrobiologia, ele coloca o papel de cada uma das ciências no desenvolvimento da astrobiologia. Então, em disparado sai, obviamente, a astronomia, que começou, né, com tudo, mas a relação, quanto maior o número de círculos aqui, maior é o papel dessa área dentro das contribuições para a astrobiologia. E quanto mais retinhas a gente vê aqui ligando áreas, maior o número de relações entre si que as áreas têm. Então, embora a paleontologia tenha algumas boas relações com algumas ciências relacionadas à astronomia, ela tem um papel irrisório que só perde para a mineralogia, que está super isolada, dentro da astrobiologia, sendo que são ciências que teriam que estar ali na frente, tentando ajudar na tomada de decisões, como o envio de rovers para Marte, por exemplo. Então, o Ivair colocou ali na página dele.
nós entendemos que as rochas e os solos marcianos funcionam diferente para a coleta do que no nosso planeta. Será que algumas abordagens experimentais que a gente poderia ter feito aqui antes que esse rover fosse para lá não teria ajudado nisso? Então aqui vai muito do nosso papel em se pensar em tomar decisões, tá certo? Algumas recomendações que eu penso e que eu faço para mim mesma, tentando aplicar paleontologia, astrobiologia e até no estudo de aplicação de técnicas para se reconstituir vários aspectos sobre os fósseis, é que a gente tem que ter clareza de propósitos e objetivos sobre o tema ou objeto de estudo, um rigoroso teste de parâmetros, combinando abordagens observacionais e experimentais, quando a gente está falando de paleontologia aplicada à astrobiologia, uso de técnicas com limitações e complementaridades bem definidas, que é algo que a gente está começando a fazer hoje, e utilizar técnicas que se calibrem, tanto no acesso quanto na compilação de dados. Eu podia ficar falando sobre esse assunto que eu adoro um tempão aqui, eu espero que eu não tenha estourado o tempo, eu fiz para não estourar, acho que deu certinho, mas eu agradeço a oportunidade de falar com vocês, aqui está mais um dos meus contatos, as instituições e órgãos de fomentos envolvidos nas partes que eu mostrei aqui nessa apresentação, e ao apoio da SBP para a realização da nossa escola, e não posso deixar de mencionar também o apoio da Sociedade Brasileira de Astrobiologia, no caso da divulgação científica dos trabalhos que a gente faz. Muito obrigada. Boa, Miriam, excelente, muito bom. Parabéns. Isso aí. Alguém tem pergunta? Andemandem o caralho, né? Desculpa a falta de educação. Gente, eu quero pedir desculpas também, que eu acho que o meu microfone estava aberto aqui, eu estava reclamando que não almocei hoje, não sei Não, como. não estava não. Não, tem gente que estava escutando, mas tudo bem, então tá bom. Não estava não. Perguntas, queridos? Quanto pessoal? Tô olhando aqui no chat. Ó, por enquanto, não. O Lucas Del Moro falou demais. Vinícius falou que palestra fenomenal. Muito boa palestra. Parabéns pela palestra, Lisa, Silvio, Ariane. Vou fazer uma pergunta, então. Por favor. Na verdade, não é uma pergunta. É assim, porque na minha apresentação, eu foquei muito na questão não experimental da paleontologia enquanto ciência histórica. Uhum. E você vem trazer uma faceta experimental da paleontologia, né? Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: no momento em que você está lançando mão de experimentos para responder questões paleontológicas, o meu entender é que você não está fazendo ciência histórica. Então, a paleontologia ela tem um lado histórico e um lado não histórico? Ela pode ter um lado não histórico, porque a todo momento eu tento fazer isso caminhar com um registro fóssil. Eu tento comparar e ver o quanto da experimentação ajuda a responder as hipóteses conflitantes que a gente levanta, às vezes, com a observação, né? E isso, de uma certa forma, tem se mostrado útil nessa área. É claro que a gente está aprendendo a fazer esse tipo de coisa ainda. Está aprendendo a gente faz um experimento, volta e vê que tem uma falha na técnica, volta e tenta testar parâmetro. Então, a gente vai indo cada vez mais na raiz do problema quando a gente está tratando de experimentação. Mas eu tento sempre, na medida do possível, fazer isso caminhar junto. Eu não abro mão de fazer um estudo de fóssil diagênese para tentar entender se eu consigo resgatar a mesma informação ou algo parecido do registro. Mas esse exercício, ele é na tentativa de identificar, né, o que se chama essas premissas gerais, que ao se confrontar com as evidências, vão naquele esquema histórico identificar a causa. Sim. Então, na investigação paleontológica, existe uma faceta experimental
que vai ajudar a investigação histórica. Ela vai ajudar muito. Eu posso saber, por exemplo, por meio de experimentação, aqueles minerais que eu estou acessando no registro, e eu falo, não, isso aqui não tem nada a ver com a vida. E, de repente, eu descubro que sim, tem a ver, e que tem características muito específicas do que a vida é capaz de fazer num mineral, que eu posso, pela experimentação, falar, isso acontece, a vida faz isso. E eu consigo acessar no registro fóssil. Então, só fazer uma analogia com um exemplo que eu dei no final da minha palestra, né? Quando você tem um lance lá do pico de Samambaias, né, de esporos de Samambaias na extinção do Catê. Né? A gente só sabe que esse pico de Samambaias pode ter sido relacionado com um evento catastrófico porque a gente estuda Samambaias e sabe que elas são plantas oportunistas. Então, nesse sentido, né, você está buscando parâmetros semelhantes a isso. Ou seja, olha, as samambaias são oportunistas. Não, a atividade biológica gera tal coisa. Aí você usa isso para entender o passado. Exatamente. Ou a gente tenta fazer, né? Acho que começou a aparecer perguntas aqui, vamos ver. Do William primeiro. William Pinheiro Salgado, da USP, pergunta assim, Miriam, naquele trabalho da Dina Bauer, os minerais que foram formados em ambos os processos, bióticos e abióticos, apresentam diferenças entre si, partindo do pressuposto que sim, no caso de Marte, a ausência ou quase ausência de atividade geológica contribui para a preservação destas marcas? O grande desafio do pessoal da astrobiologia é pegar esses minerais que são produzidos em tanto biótico quanto abioticamente, e ver exatamente qual é a diferença. E daí o pessoal tem que mergulhar em coisas como estrutura cristalina. E aí a gente começa aí a esbarrar muito e precisar muito do pessoal da física, da engenharia, da química, né? Então, assim, isso é um desafio, entender como que isso funciona no planeta, como que isso está acontecendo agora, né? Qual é essa diferença? Aquele resultado do experimento que eu mostrei para vocês da jarosita, do mineralzinho que está crescendo na areia, a gente sabe que aquilo está relacionado à atividade da bactéria, porque é o controle em que a gente inoculou a bactéria. E onde a gente não inoculou, eles não precipitaram. Mas existem formas abióticas desses minerais se precipitarem. E se precipitarem exatamente daquele jeito, com aquela forma. Então a gente tem que ir mais a fundo para estudar a organização e a estrutura química desses minerais e ver como que isso funciona. E isso as pessoas estão começando a fazer agora. Então, enquanto a gente está tendo esse esforço agora, a Perseverance está lá pesquisando. E vai coletar essas amostras, se tudo der certo, que vão voltar para cá, para que a partir do momento como a gente saiba diferenciar uma coisa da outra, então a gente precisa fazer astrobiologia na Terra para começar a fazer em Marte, entendeu? Uhum. Legal. Posso ler outra, Max? Pode, eu estava olhando aqui, mas então, pode ler. A Lara perguntou, Lisa, como a paleontologia brasileira e o registro fóssil brasileiro pode contribuir na astrobiologia, busca de vida em outros planetas? É uma excelente pergunta. A gente tem um vasto registro fóssil. Se a gente for pegar só a questão do pré-cambriano e o estudo dos microbialitos, estromatólitos, esteiras microbianas, e como que os micro-organismos interagem com o sedimento, isso ficou fossilizado, né? A gente pode estudar em muito. E isso a gente tem potencial em várias partes do país, né? Mato Grosso do Sul, Bahia, nossa, várias partes do país a gente tem esse registro mais antigo. Mas mesmo os registros mais recentes, então, por exemplo, eu mostrei para vocês a mucilagem lá preservada num estudo que o Gabriel fez em insetos do Cretáceo. Então, o nosso objetivo não era fazer nada relacionado à astrobiologia, era tentar entender como que os bichos se preservaram. E nisso, a gente encontra bioassinaturas, que são essas assinaturas da vida, né, interagindo com minerais, com sedimentos, etc. Então, de várias formas, o registro fóssil pode estudar, tanto quando a gente estiver estudando a questão fóssil de genética, geoquímica disso, o pessoal da iquinologia também tem muitas contribuições a fazer, né? Então, de várias formas, quando a gente está falando em preservação e como as coisas se preservam, a gente pode estar gerando dado para a astrobiologia. Massa.
Até no Mato Grosso do Sul, existe o Mato Grosso do Sul, mano? É uma piada, né? Que É uma piada interna, desculpa. Porque eu sou pantaneira e daí as pessoas se aproveitam para fazer essa piada. Miriam, o Silvio Yuji, não sei se você conhece, está perguntando assim. Conheço. Que bom. Como você avalia atualmente o engajamento dos cientistas de diversas áreas em colaborar com equipamentos para as análises? É algo que as pessoas estão abertas? Existem dificuldades? Eu já encontrei desde cientistas nessa época de crise, na verdade, o que está me salvando são essas colaborações, né? Tem cientistas totalmente abertos a emprestar os equipamentos e tentar sair da caixinha e pensar coisa nova, ou só simplesmente emprestar o equipamento, até aquele tipo de análise que se você não pagar, você não faz, né? E tem o famoso caso das prostituições também, que eu não sei se vale a pena mencionar, né? Mas, de uma forma geral, eu não tenho problema para usar equipamento. Mas eu não tenho problema também, porque eu estou morando no melhor lugar possível, que seria Sorocaba, que de um lado tem Campinas, do outro tem São Paulo. Eu pego o meu carro, vou e volto e faço o que eu preciso fazer em diversos equipamentos. O meu laboratório mesmo não tem equipamento nenhum. É um lugar para guardar fóssil e conversar com o aluno, só isso. Mas eu tenho essa facilidade, né? E não é todo cientista que vai morar no lugar certo, né? E existe essa dificuldade, muito provavelmente, para cientistas que estão em outras partes do país para ter acesso a equipamentos. Legal. Mana, a Luana Moraes está perguntando quais são e se existem, né, as limitações das técnicas que você tem utilizado. Nossa, existem muitas limitações e existe um grande problema que é a limitação do paleontólogo também. Que, por muito tempo, e eu mesma já fiz isso, eu pegava a minha amostra no meu doutorado, ia no MEV, entregava no microscópio eletrônico, entregava para o técnico e esperava a mágica acontecer, como se fosse mágico. E eu não conseguia conversar com o técnico, eu não entendia como o equipamento funcionava. Então, falta um pouquinho, a gente não precisa saber das minúcias da engenharia do funcionamento de um equipamento, mas eu acho que é muito válido a gente entender como que energia e matéria interagem, só para começar, para conseguir trocar ideia com os técnicos, né? Então, por exemplo, uma mudança básica de voltagem, de tensão, no microscópio eletrônico me faz enxergar a estrutura que eu preciso ou simplesmente passar batido por ela. E o técnico do equipamento, ele trabalha com diversas coisas, a sua amostra é só mais uma coisa na vida dele. O fóssil, que é um material super heterogêneo, ele vai ter um tratamento muito diferente. Então, se você recobre a amostra, você enxerga algumas coisas, se você não recobre, você não enxerga. Dependendo existem películas finíssimas de matéria orgânica que podem estar relacionadas à preservação do fósforo, isso pode se traduzir em estrutura, que se eu usar a tensão errada ou o tamanho do feixe errado, eu não vou enxergar, vai passar batido, né? Então, assim, isso dando o exemplo só do básico, que é o microscópio eletrônico. Então, existe muita coisa que a gente não enxerga e não consegue resultado porque a gente não domina as limitações e os potenciais das técnicas, e o mínimo, para chegar e conversar com o técnico, né? Legal. Gente, vamos chegando nas últimas perguntas. Rodrigo Orodisky está perguntando se você poderia falar quais são os principais centros de pesquisa ou laboratórios que os potenciais jovens pesquisadores podem procurar. E complementando, ele faz mais uma pergunta, se alguém estuda o papel do intemperismo em Marte. Isso é uma excelente pergunta. Vou começar de trás para frente. Tem muita gente estudando o papel do intemperismo em Marte, sim. Até aqui no Brasil tem o pessoal da quimiosfera, e outros grupos de pesquisa relacionados que tendem a estudar esse tipo de coisa, né? Como que as bactérias interagem com o sedimento, principalmente o intemperismo biológico, né? Tem esse tipo de estudo. E o acesso a equipamentos para os jovens cientistas que estão interessados. Bom, a gente tem o grande oásis da ciência, que tirando a pandemia, que deu uma atrasada, né? Tem ali o acelerador de partículas, o novo Sirius, que tem uma série de equipamentos de alta resolução, com
com diferentes finalidades que podem ser utilizados para estudo químico dos fósseis, imageamento, uma série de coisas. Para quem é de fora eu estou falando isso até onde eu sei que o Sirius não reinaugurou, mas até onde eu sei, o Sirius e o CNPq, de uma forma geral, eles dispõem de verba para financiar a vinda de pesquisadores de fora do estado de São Paulo, com alimentação, passagem e o alojamento, né? Então, até 2 membros da equipe. E para quem é do estado de São Paulo, a gente tem que arcar com os custos, mas enfim, a gente está no estado de São Paulo, né? É ali. Existem, do meu conhecimento, claro que vão existir, eu não quero fazer injustiça, né, aos outros laboratórios, mas do meu conhecimento ali, o pessoal da Quimiosfera é bem equipado ali no Instituto de Química da USP, o laboratório que é chefiado pelo professor Fábio Rodrigues, é muito bem equipado ali com espectroscopia Raman, que tem diferentes tipos de laser, com diferentes tipos de potência, então é um equipamento que pode ser feito uso ali muito bem, né? E fora outros, o Instituto de Geociências aqui da USP também tem equipamentos maravilhosos, só que muitas vezes a gente precisa pagar, né, para poder utilizar. E eu acho que é isso, acho que eu me lembrei de todos os lugares que eu faço uso, que eu estou tentando fazer justiça aqui. Vamos para as 2 últimas perguntas. A primeira é da Flávia Calefo. Ela pergunta assim: como contornar a dificuldade de replicar condições experimentais da Terra no pré-cambriano em experimentos com este viés de usar o experimental para compreender questões de origem e evolução da vida? Nossa, que pergunta complexa. Vou ver se eu consigo responder. O problema da experimentação é que realmente a gente tem que fazer ela caminhar junto com a observação no registro fóssil. Então, pelo registro fóssil, a gente consegue tirar dados de temperatura, pressão, ambiente aquático não, etc, etc. E tentar reproduzir isso no laboratório, né? Mas uma coisa que eu tendo a fazer e que eu apoio muito é que a gente faça experimentos com o menor número de variáveis possível, de preferência um tipo de variável apenas, para que a gente consiga entender o comportamento dessa variável no sistema. Por exemplo, eu quero ver o papel, eu sei que no registro fóssil tem pressão, temperatura, pH, tudo agindo junto ali, muitas vezes para diagênese. Só que essas variáveis, elas se combinam, e elas se combinam de formas que eu posso perder o controle da forma como elas se combinam. Então, fazer experimentos em que eu primeiro separe as variáveis e tente entender como que elas agem sozinhas, para depois juntar essas variáveis e ver como que elas agem em conjunto, então ir com uma coisa de cada vez, né, isolar as variáveis para tentar entender como que isso funciona. E isso eu acho que seria o ideal a gente está longe do ideal de condições experimentais tentando mimetizar o registro fóssil, mas eu acho que é o mais coerente a ser feito. Legal. Então a última de hoje é do Alisson Martins, da Unicinos. Miriam, como você relatou, a astrobiologia é muito interdisciplinar. A geomicrobiologia poderia ser uma área essencial para distinguir minerais bióticos de abióticos? E ele complementa: realizar a junção destas áreas, como paleontologia, geomicrobiologia, é um desafio para a astrobiologia? É uma área importantíssima mesmo, tanto que basicamente esse esforço que a gente tenta fazer entre o pessoal da paleontologia, da microbio, que trabalha no objetivo comum da astrobiologia, né? Não é difícil. O que eu acho que é difícil é que agora a gente está começando a aprender como trabalhar junto em astrobiologia, né? Então, a astrobiologia não é uma coisa só, são várias pessoas de diferentes áreas e vão pensar que cada área tem o seu modo científico diferenciado, né? De se pensar, de se tratar uma hipótese, etc. E a gente está tentando se entender. Esse que é o desafio, né? Como eu entendo o que um físico faz, mais ou menos, porque eu nunca vou entender tudo, para que eu possa conversar com ele a respeito do que eu estou tentando analisar, para que ele possa me dizer se aquilo é viável ou não, e vice-versa, né? Então, desde o doutorado eu tenho trabalhado junto com o pessoal da astrofísica, da astroquímica, e o maior desafio que a gente tem é tentar entender o outro. Não conseguir entender o outro, sabe? Eu quero fazer isso. Mas não sei o quê. Não, mas é assim. Não pode, não tem como fazer. Então, quando a gente finalmente consegue se entender, a gente já tem uma grande vitória.
E aí a gente sai daquela coisa da interdisciplinaridade para ir para a transdisciplinaridade, que é quando a gente consegue meio que conseguir falar a mesma língua para resolver um problema específico. Só para fechar, Mana, o Silvio Júnior, aqui da Unesp, é um aluno meu, por sinal, ele é físico, ele faz física de materiais. Ele pergunta assim, quão relacionado a ciência de materiais está ao estudo paleontológico e astrobiológico? Para a paleontologia, que tem esse viés na astrobiologia, completamente. Está completamente relacionado. As pessoas que me dão assim, ideias mais interessantes e que me ajudam muito são o pessoal da ciência dos materiais. Né? Pensando que fóssil é um material heterogêneo, então conversar com o pessoal que trabalha com ciência dos materiais é uma forma muito... É um catalisador para a gente tentar resolver problemas de parâmetro, de formas de análise. Então tem tudo a ver. Massa. É isso, gente. Muito bem. Ótimo, então. Acho que foi uma tarde muito proveitosa, né? Eu acho que cada uma das palestras aqui trouxe umas reflexões e informações muito interessantes, né? E eu agradeço a todos que estavam aqui com a gente, acompanhando até agora, né? Não só os alunos, mas as pessoas que não são da escola, mas que estão prestigiando a gente. E acho que 5h30 a gente tem uma reunião com o pessoal da escola, não é isso? Sim, não se esqueçam. Eu mandei o link pelo Discord, o Renato mandou Pelo Telegram. Pelo Telegram. Então tá bom. Gente, muito obrigado. Querem falar mais alguma coisa? Eu só queria falar para vocês se prepararem, né? Porque isso daqui foi uma amostra, porque vai ter outra edição, esperamos que presencialmente da escola, né? Então fiquem preparados para a próxima edição da Escola de Inverno. As próximas. As próximas. Bem lembrado. Então tá bom, gente. Muito obrigado, então. Falou. Obrigada a todos. Deixa eu só parar aqui antes que...